Vamos lá. A mídia, essa palavra chegou na mídia. Cuidados paliativos. Muita gente ouve falar. Poucas pessoas, acho que poucas pessoas não conseguem entender o que é paliação, cuidados paliativos. Inclusive, quem vos fala não entendia até um tempo atrás. Aí a gente passou a ter uma outra visão, eu não sei se é a mesma visão do Edson. O que é cuidado paliativo? Cuidado paliativo é uma forma de cuidar. É muito importante pontuar isso. Cuidado paliativo não é uma ação ou uma intervenção, mas é uma maneira de cuidar que, inclusive, pode ser integrada e concomitante com tratamentos modificadores de doença, né, para algumas pessoas. Então, o cuidado paliativo, ele é um cuidar humanizado, centrado na pessoa, e ele se baseia em alguns pilares. Primeiro, a gente olha para o paciente, mas a gente também cuida da família e da equipe assistencial, que também sofre nessas situações de doenças que trazem sintomas estressantes, riscos inclusive de morte, e as pessoas vivenciando situações muito no limite, né? No limite da vida mesmo. Então, é uma maneira de cuidar personalizada, individualizada, em que a gente vai conjugar a melhor prática de cuidado em saúde, baseada na melhor evidência disponível, com as questões individuais, biográficas, os desejos e as preferências dos pacientes. Então, o Daniel Forte, que foi o nosso coordenador, foi também presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e é uma figura de referência no meio, eu preciso dar o crédito. O Daniel diz que cuidado paliativo é competência técnica para cuidar do sofrimento. Então, eu acho que isso define com perfeição. Na nossa formação médica, a gente aprende a cuidar de doenças. E dos pedaços do paciente. De uma forma cada vez mais especializada, e é importante a gente entender que isso tira um pouco da visão integral do paciente, mas ao mesmo tempo é inevitável pelo volume de conhecimentos que se acumula em todas as especialidades hoje, né, graças aos avanços da medicina. Mas, de uma certa forma, a gente não aprende a cuidar de sofrimento. Então, não é nada incomum, por exemplo, aquele paciente que vai ao médico por conta de uma queixa dolorosa e sai do consultório com calhamaço de pedidos de exames e sem uma receita de um analgésico. Por quê? Porque a gente está olhando para a doença. A gente é muito bom em fazer diagnóstico e em tratamento, mas o sofrimento trazido pela doença, até pela falta de um treinamento específico, é algo que é muito difícil para a gente lidar. E o cuidado paliativo vem, de uma certa forma, preencher essa lacuna e agregar o cuidado especializado. É muito importante dizer isso, que o cuidado paliativo não exclui. A gente hoje não trabalha mais no modelo sequencial, que seria quando acabam todas as possibilidades de tratar a doença, aí você chama o cuidado paliativo, né? A gente trabalha no modelo paralelo, conjugando os nossos esforços com os especialistas e com toda a equipe de saúde que está cuidando da doença da pessoa, e não é necessário que seja uma doença incurável para poder chamar os cuidados paliativos. Tem muito esse conceito, paliação. Vai ter cuidado paliativo, meu pai, minha mãe? Então vocês estão jogando a toalha. Sim. Esse é um conceito muito comum. É isso? Não é isso, mas infelizmente é um conceito muito comum, não só na sociedade, como ainda entre profissionais de saúde, que chamar o cuidado paliativo é desistir do paciente, é deixar de ofertar tratamentos que poderiam trazer benefício. Não, cuidado paliativo não é isso. O que é cuidado paliativo? É a gente olhar para o sofrimento daquela pessoa que está adoecida, é olhar para o sofrimento da família e acolher a família, orientá-la nesses cuidados, porque a família adoece também quando tem uma pessoa com uma doença muito grave. É apoiar a equipe para que a gente possa juntar esforços,
como eu falei, não exclui que a pessoa esteja fazendo um tratamento para uma doença grave. Por exemplo, o fato de um paciente estar fazendo quimioterapia não exclui que ele possa ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos. Ele não precisa de ser um paciente terminal. Não, ele não precisa assim, não estar tem mais jeito em terminalidade de doença. Pelo contrário. Na verdade, o cuidado paliativo nasceu ligado ao cuidado de fim de vida e por isso muitas pessoas ainda têm esse conceito. Em 2010 saiu um trabalho que foi um estudo randomizado controlado. Por que é importante falar isso? Porque isso indica um dos melhores níveis de evidência científica que a gente pode ter na área médica. Foi publicado no New England Journal of Medicine, que é um dos periódicos com maior fator de impacto no mundo, e esse trabalho mostrou que a integração de cuidados paliativos ao tratamento, no caso oncológico, esse trabalho foi realizado especificamente em pacientes com câncer de pulmão avançado, e depois através de outras pesquisas, isso se estendeu para outros tipos de câncer e também para outras doenças, por exemplo, doença cardiovascular, né? E doença cerebrovascular. E o que se compreendeu é que as competências básicas que o cuidado paliativo agrega ao cuidado do paciente são muito úteis desde o momento do diagnóstico. Porque, olha só, o sofrimento começa quando? No momento do diagnóstico de uma doença grave que ameaça a vida e que muitas vezes será progressiva e fatal, a despeito de você conseguir tratar isso ou não. Então, o cuidado paliativo, existem diferentes níveis de ofertas. Você pode capacitar os profissionais de saúde com as competências básicas em cuidados paliativos, como, por exemplo, competências em comunicação e em controle de sintomas, mas não é, o que eu quero dizer é que não é todo mundo que vai precisar de uma equipe especializada de cuidados paliativos, como a que eu faço parte, mas as competências básicas em cuidados paliativos, elas podem ajudar muito no enfrentamento da doença desde o momento do diagnóstico. E hoje já é bem reconhecido o quanto o cuidado paliativo agrega, inclusive, a situações que têm potencial de cura, por exemplo, para pacientes que vão ser transplantados, para pacientes vítimas de trauma. Então, já existem diretrizes específicas para a integração de cuidados paliativos nesses contextos. Ou seja, através desse tratamento, você oferece, controlando o sofrimento, porque o cerne central do tratamento paliativo é você aliviar o sofrimento. Exatamente. E a gente vê isso com muita frequência no hospital, né, Edson? Às vezes, pacientes com doenças crônicas, a família sofre muito. Sim, a muito. família fica quase doente como o paciente. Exatamente. Param tudo que estão fazendo e, enfim, você consegue oferecer qualidade e prolongar a vida com qualidade, você acha? Em algumas situações é possível até prolongar a vida com qualidade, mas o nosso olhar é predominantemente para a qualidade. Eu sempre falo que a parte mais importante de cuidado paliativo é cuidado. É claro que a gente não tem a possibilidade de controlar o sofrimento do outro, mas buscar cuidar e aliviar todos os sofrimentos que vão aparecendo ao longo da trajetória do adoecimento, esse é que é o nosso foco, é o nosso principal olhar. Se houver possibilidade de tratamentos que prolongam a vida, que a gente pode agregar e vamos juntos lutar pela vida do paciente, naquelas situações em que um prolongamento da vida não é mais possível, pela falta de possibilidade de tratamento curativo, a gente vai entrar mais forte ainda em equipe interdisciplinar. Isso é uma coisa extremamente importante. Quer dizer, vários de se falar, vários profissionais, diferentes profissionais, de diferentes especialidades. Cuidar do sofrimento daquelas pessoas. E quando eu falo sofrimento, eu estou falando de sofrimento físico, através de sintomas que podem surgir por sintomas como dor, falta de ar, náusea, vômito, perda de funcionalidade, coceira, insônia, coceira, prurido, é um sintoma bastante difícil de controlar em algumas circunstâncias, quanto sofrimentos não físicos, né? Sofrimento sociofamiliar, emocional, existencial, espiritual. Então,
A gente só consegue fazer isso com uma equipe interdisciplinar, porque nenhum profissional sozinho tem todas as competências para conseguir cuidar da multidimensionalidade do ser humano, né? O que eu vou te falar é, se você é um médico sozinho, você vai fazer medicina paliativa, e isso é muito bom. Mas para fazer um cuidado paliativo na acepção da palavra, você tem que ter um olhar interdisciplinar. Então, a gente precisa agregar profissionais com formação, enfermeiro, psicólogo, enfermeiro ou enfermeira, psicólogo, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, serviço social e tantas outras formações que vão agregar, né? O assistente espiritual, que é o capelão, Sim, o capelã. isso é importante, né, pro paciente. Extremamente importante. Então, antes de entrar nesse tópico, você quer comentar alguma coisa, Edson? Queria acrescentar o que a Ana falou, que é o seguinte: a definição de medicina de paliação evoluiu ao longo dos anos. Realmente, antes nós associávamos medicina de paliação com medicina do fim da vida. Era um conceito muito mais frequente, né? Só que as coisas mudaram, porque nós médicos, nós percebemos que no fim da vida nós precisamos confortar o paciente e precisamos de pessoas especializadas para confortar o paciente. Só que hoje em dia nós sabemos que esse conforto ao paciente, o acolhimento ao paciente, precisa ser feito inclusive antes do diagnóstico. Com aquela possibilidade de alguma coisa grave, os pacientes sofrem, a família sofre, os amigos sofrem, né? E dependendo da equipe, a equipe sofre também. Ou seja, a medicina de paliação passou a agir mais precocemente para que, caso evolua para o fim da vida, que as pessoas estejam mais preparadas. E não chamar a equipe de paliação somente no fim da vida. Em cima da hora, né? Isso. Por quê? Porque aí não dá tempo da equipe de paliação trabalhar sobre a família, sobre o doente. Ou seja, nós devemos chamar um pouquinho antes para que todo o processo seja mais harmonioso. Então, quais são as funções da medicina de paliação, além de tudo que a Ana falou? Na minha opinião, acolhimento, né? Acolhimento da família, acolhimento do paciente e acolhimento dos profissionais da saúde, porque nem todos tiveram a oportunidade de lidar com tanto sofrimento, mesmo sendo profissional da saúde. Bom, além do acolhimento, uma outra função da medicina de paliação é reduzir o sofrimento, não somente o psíquico do paciente, mas também o sofrimento físico. Por exemplo, cuidar da parte de dor, como a Ana falou, da parte de coceira, da parte do mal-estar, né? Recentemente eu tive a oportunidade de atender uma paciente que eu chamei cuidados paliativos e, de repente, quando eu vi a médica, a doutora Alice, que estava com o caso, ela prescreveu morfina. A irmã da paciente me telefonou e me perguntou: puxa, mas ela não está com dor e já está com morfina? Aí, na verdade, porque nós sabemos que a morfina, ela além de tratar a dor, ela também trata o desconforto da pessoa. E, na verdade, a médica da paliação já estava pensando lá na frente. Como a paciente não estava mais falando, ela provavelmente estivesse desconfortável, né? E desconforto, muitas vezes, é até difícil de descrever e leva a sofrimento. Principalmente os pacientes que não podem falar, os pacientes Isso. terminais. E a paciente já não podia. Eles não conseguem nem se comunicar, né? E a paciente não mais E isso se leva a comunicava. família à angústia também. Né? Sim.